Tricolor abre treino para a imprensa, mas não dá pistas do time que vai enfrentar o Santa Cruz de Natal no sábado, 3 da tarde, no Nazarenão. Alô, Carlos Miguel, um abraço, boa noite, amigo. Oi, Mário, um abraço para você, amigo. Sim, hoje teve treino full time aberto para a imprensa. Mas aquele treino, Mário, que é um regenerativo, né? Ontem foi folga geral, hoje regenerativo para os atletas. Parte do elenco, né, aqueles considerados titulares, treinaram na academia, depois subiram para o campo de jogo e fizeram uma rápida movimentação com bola. Um trabalho mais específico foi feito para aqueles atletas que atuaram menos de 60 minutos na partida contra o Horizonte, onde o Santa goleou por 4-0. E aí, nada de cara de time, né? Então, amanhã, quarta-feira, o treino vai ser fechado para a imprensa, e aí sim começa efetivamente o trabalho técnico, tático, para que o técnico Marcelo Cabo acabe montando, ou comece a montagem da equipe que vai até Goianinha enfrentar a equipe Xará, do Santa Cruz. Inclusive o Santa botou um meme nas redes sociais do Homem-Aranha vestido com a camisa do Santa, o outro Homem-Aranha vestido com a camisa do adversário Santa Cruz do Rio Grande do Norte. E aí, um de frente para o outro, logicamente que são xarás no nome, e sábado, 3 horas da tarde, teremos aí, logo depois do piquenique do Moisés Oliveira, a partida entre Santa Cruz e Santa Cruz, do Rio Grande do Norte. E é tentar manter o embalo de vitória, já tem 2, ganhar mais uma, porque depois tem o América de Natal e aí o caldo começa a engrossar, viu, Diego? O encontro dos Santas no sábado, né, Mário? E outra, o Santa Cruz de Natal perdeu para o Ferroviário por 3-1, e eu coloco como uma das equipes que são um dos azarões do grupo, né? Uma equipe que não tem tanta badalação, né? Foi semifinalista do Campeonato Potiguar, tem um técnico jovem, que é o Eugênio Souza, com 29 anos apenas, um técnico bem novo. E o Santa Cruz do Recife, o nosso tricolor, esse sim tem que fazer o jogo de imposição. Se o Marcelo Cabo vai mudar tanto a equipe, bom, só vamos saber no dia do jogo. Mas, pelo que apresentou na partida de domingo contra o Horizonte, o Santa pode muito bem repetir que não vai ter grandes problemas. Claro que tem aquela questão, como é que vai estar o gramado do Nazarenão? Também é um fator importante. Como o Santa Cruz se portou contra a equipe do Souza, que venceu na estreia por 1-0. Tem alguns jogadores, tem o Peu meio-campista, tem o Hudson centroavante também, que são um dos destaques da equipe. Então, alguns pontos precisam sim ser levados em consideração. O Marcelo pode manter a mesma equipe que venceu o Horizonte, como também fazer alguns ajustes pontuais para poder se adaptar às condições do gramado e também como o time pode jogar, mostrando seus pontos fortes. Meu amigo, esse jogo aí, o Náutico eliminou o Santa Cruz na Copa do Brasil, né? Ganhando lá no Frasqueirão, em Natal. Se bem que agora é Série C. Aliás, Série D. Diretoria nega que atletas estejam afastados, Miguel. Isso, Mário. A gente vem acompanhando, e desde a semana passada eu venho trazendo aqui uma lista de jogadores que não vêm sendo utilizados pelo técnico Marcelo Cabo. E 3 vêm chamando a atenção. Não estou citando aqueles que estavam no DM, aqueles que estão na transição, como o Matheus Melo, por exemplo, esse está na transição. Estou falando de jogadores que realmente não estão tendo oportunidades. O zagueiro Michel Bennett, volantes Henrique Lordelo e também o Lucas Siqueira. Lucas Bessa, ele voltou aí a participar dos trabalhos com o elenco coral, vindo também de transição. Esse tá ok. Agora, esses 3 jogadores que eu citei agora, vou repetir aqui, o zagueiro Michel Bennett e os volantes Henrique Lordelo e Lucas Siqueira, esses atletas não estão sendo utilizados. E aí ontem, no hashtag da bola, o Diego Hidalgo, diretor de futebol, participou do programa e a reportagem Transamérica, logicamente, perguntou sobre a situação desses jogadores. Eles têm contratos vigentes com o Santa Cruz e, segundo o Diego Hidalgo, eles não foram afastados. Inclusive foram publicadas matérias dando conta que eles estariam sendo dispensados do Santa Cruz, mas isso oficialmente não aconteceu. Então, o Diego até citou que essa matéria foi publicada, negou que os jogadores tenham sido dispensados, mas que houve uma conversa, e aí ele confirmou a nossa reportagem, que houve uma conversa do Marcelo Cabo com os atletas.
e o Marcelo foi transparente em dizer: no momento eu não conto com o trabalho e a participação de vocês, mas continuem treinando. Então, eles estão treinando no Arruda. Não dá para dizer, Mário, a diretoria não confirma que eles estão treinando em separado, até para não caracterizar um assédio moral, né? Uma discriminação com os atletas que não estão sendo ali utilizados pelo grupo. Isso pode causar uma ação trabalhista. Mas eu estive no treinamento e desde a semana passada estou acompanhando, principalmente quando as janelas são de 15 minutos, que é notório que esses jogadores não fazem parte do trabalho ali com o grupo de campo. Eles fazem um trabalho à parte, dão voltas no campo, fazem uma movimentação ali com a preparação física do Santa Cruz, mas eles em nenhum momento entram ali com os demais jogadores, que utilizam inclusive o padrão verde, para trabalhar ali compondo o elenco ou numa movimentação tática, até porque nesse trabalho a imprensa não tem acesso, somente na parte física. Hoje foi diferente. Hoje podemos ver os reservas em campo, mas como eu disse em manchete, nada de pista dos jogadores. Então, sobre esses jogadores, eles não estão oficialmente desligados e oficialmente, segundo o Diego Hidalgo, não estão afastados, mas não estão sendo utilizados pelo Marcelo Cabo e nem serão utilizados, pelo menos por enquanto. E aí, o que fazer com eles? O Santa busca uma negociação, relocar em outro clube, emprestar, fazer algum tipo de negociação, porque os contratos estão vigentes. Mas, na mesma fala, o Diego Hidalgo também foi transparente em dizer que o Santa vai enxugar o elenco. O elenco está inchado. E os dois jogadores que o Santa ainda busca contratar, são um lateral esquerdo e um atacante, estes ainda vão chegar no Santa Cruz. Mas para eles chegarem, alguém tem que sair. Isso aí é uma coisa que a gente já estava esperando que acontecesse, né, Diego? Ninguém vai trabalhar com elenco inchado. Agora, se estão negando que os jogadores vão sair, quem somos nós para dizer o contrário? Não, por enquanto mantém a versão deles, né, a versão do clube. Agora, sobre os 3 jogadores, Mário, que o Miguel citou, o que mais me surpreende é o do Lucas Siqueira, porque o Lucas Siqueira foi titular durante todo o Campeonato Pernambucano e foi perdendo espaço. Quanto ao Henrique Lordelo e também o Michel Benek, o Michel até começou como titular naquela partida contra o 13 e foi muito mal. Depois disso, não teve mais espaço. Um detalhe é que o Genilson, o outro zagueiro, foi dispensado. Mas por enquanto o Santa está servido. Nesse momento está bem servido de defensores. E o meio de campo, principalmente, né? Aí eu já toco sobre o Lucas Siqueira e o Henrique Lordelo. Olha a concorrência, perceba a concorrência. Balotelli, Gabriel Galhardo, Pedro Favela, Jonatas Paulista. Fica muito difícil dizer que tem condição de entrar nesse time, né? O Marcelo Cabo deixou bem claro. Destacou até a versatilidade e também como esses jogadores estão desempenhando nos treinamentos e nos jogos. Então fica até improvável dizer que tanto o Henrique quanto o Lucas Siqueira vão voltar aos planos do treinador. É bem provável que outro clube apareça interessado. E me permita, Diego e Mário, em relação ao Michel Benet, quem trouxe ele para o Santa Cruz foi o Itamar Schulli, vindo do Retrô. E o próprio Itamar parou de utilizar o atleta, né? Exatamente. Bem frisado. Então vamos esperar para ver aí o que vai acontecer. Não, acho que agora só um pouquinho mais para frente. Mas que teremos novidades nessa questão de entra jogador, sai jogador. A gente sabe que isso deve ser oficializado em breve. Agora, Miguel, presidente não definiu data para enviar contrato da SAF ao Conselho Deliberativo, é isso mesmo? Mário, domingo ele concedeu uma entrevista ao Cast Coral do Diego Gondim e o Diego até perguntava a ele, novidades sobre a SAF? O presidente prometeu para esta semana, na entrevista, que esta semana divulgaria o cronograma da SAF. Que cronograma é esse? O contrato está sendo formalizado pelo jurídico, o jurídico terceirizado, que o Santa Cruz contratou e os advogados do Santa. Esse documento já pronto, um contrato, né, entre as partes, Cobra Coral Participações S.A. e Santa Cruz, vai ser encaminhado ao Conselho. Aí o Conselho teria, a partir do recebimento do documento, 45 dias para
marcaram uma reunião com os conselheiros. Na Assembleia dos Conselheiros, os conselheiros vão apreciar o documento, tá? E depois disso, depois de apreciado o contrato, o Conselho tem 8 dias corridos para marcar a AGE, Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, e aí o sócio vai dar o veredito final, se sim ou se não, para o Santa virar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Mas esse cronograma, o presidente, hoje é terça-feira, ainda não divulgou oficialmente. Nós estamos em busca dessa informação para sabermos se realmente sai essa semana, ou quando vai sair, ou quando vai ser divulgado. Mário. Em termos percentuais, Carlos Miguel, de 0 a 100 em relação à SAF, hoje podemos dizer que está em quantos por cento? 60% ou mais, Mário. Porque, veja, a due diligence, que é justamente a comprovação da documentação, tanto do Santa para os investidores e tanto dos investidores para o Santa Cruz, essa parte já avançou. E foi a mais demorada, inclusive, porque o Santa cobrou dos investidores o lastro financeiro de cada um deles. São 5 investidores, é um grupo formado por 5 empresários, e aí o Santa queria garantias de que esses empresários têm condições de bancar R$ 1 bilhão pelos próximos 15 anos para 90% das ações do futebol masculino, futebol feminino e categorias de base, além da administração do Arruda e do CT. CT este que o próprio Mascadá já disse em entrevista aqui na Transamérica que não vai utilizar, vai descartar esse CT. Se vai ficar para base, se vai alugar o terreno, arrendar, isso aí vai ser outra coisa. Lá para frente isso vai ser decidido. Agora, está bem avançado, Mário. Diferente da SAF, por exemplo, do Náutico, que vou fazer essa rápida comparação só para o torcedor entender. A SAF, que seria do Náutico, esbarrou ali no conselho, né? Principalmente nessa questão do lastro, das confirmações, dos questionamentos. Essa fase de questionamento, da comprovação, da documentação, ela já avançou. O Santa agora já está na formalização do contrato. É como se fosse um contrato de arrendamento, né? Já que são 15 anos que esse grupo vai administrar o futebol do Santa Cruz. Então agora é questão só de quase nada em relação ao que já foi iniciado, porque o que está faltando para, como de bagaço, para o prego ser batido e a ponta ser virada, é enviar o contrato ao Conselho Deliberativo, porque toda a parte burocrática já foi feita, viu, Diego? Já teve aquela parte jurídica, né, o envio dos documentos também. Havia também uma preocupação por parte dos conselheiros sobre as garantias financeiras do grupo de investidores quanto ao investimento prometido, né, que é de até 1 bilhão em 15 anos. Então, o que está faltando agora é justamente essa parte burocrática para poder levar essa proposta ao Conselho para que ela seja observada e aprovada. O caminho já está bem ensaiado, Mário. O caminho já está bem traçado, só falta apenas alguns pormenores para que a SAF em si seja consolidada. Detalhe, a transição de clube para SAF leva também um tempo. Não é da noite para o dia e o torcedor também tem que ter esse entendimento. É verdade. Ô, Mário. Tem um tempinho. Oi, Miguel. Só a inscrição na Federação Pernambucana de Futebol passa dos 400 mil. Para ser SAF. Só a Um inscrição. detalhe, Mário, um detalhe. Essa taxa aumentou 300%, tá? Antes era na casa de 125 mil. Vamos aguardar.